This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui pra contar mais uma história e dessa vez é uma história o quê? Inventada da cabecinha da Mariana. Sim, gente. E aí, Mari, eu acho que é importante a gente dizer o porquê a gente tá fazendo esse tipo de história, né? Ou seja, pegando uma história fictícia e colocando ela como se fosse vivida por cada uma de nós. Sim, eu acho esse movimento muito importante, porque eu tava até... eu tenho um carinho enorme por esse quadro. Porque realmente, né, quando a gente tira essa magia toda, a gente vê o real. E nessa história, eu acho que uma coisa que é muito real e traz até um pouquinho pro nome do episódio, é essa questão da doação da vida, né, por outras pessoas. E essa história pra mim remete muito isso, assim, é aquela ideia do mata e morro por tal pessoa, e são sempre mulheres. Eu acho, enfim, Exato, é mato importante. e morro mesmo, né? Porque enquanto os homens eu sou mata, sou super-herói. E a gente pode ver vários desses homens, assim, né? Sim. Que tem 007, Rango, é Rango, não é? É, Ram. Rango? Ringo? Indiana Jones, eles matam todo mundo, nossa, é um grande negócio, Exterminador do Futuro. E já as mulheres não, mato e morro, é uma coisa muito mais romantizada. É um sacrifício romantizado. Total, total. E os homens é uma coisa muito heróica. Exato. E nesse caso, eu acho que teve uma questão um pouco heróica, mas bem mas foi um pouco mais, teve romance também, Sim, né, sim. nessa história. E por que eu acho que é importante isso que a Mari tá trazendo? A gente pensar o quanto que, na verdade, nossas histórias, elas podem ser fantasiadas nos outros mundos, em outras histórias, né, nesses contos, filmes, séries e blá, blá, blá. Mas elas têm o nosso quê de verdade. Sabe aquele arte imita a realidade, alguma coisa assim? Sei a frase, mas não tô lembrando agora como é que ela é certinha. Como que é, Mari? A vida imita a arte? A vida imita a arte, é isso aí. É isso, a vida imita a arte ou a arte imita a vida? Vamos ver nesse caso. Então me conte essa história de hoje, Mari, me conte. Bom, Catarina, a nossa protagonista da história, ela vem de uma realidade muito difícil mesmo, que permeia vários atravessamentos, especialmente a questão do atravessamento de classe social. Ela é de uma classe social mais baixa e ela tá passando, assim, ela passa durante a vida toda dela por situações muito difíceis relacionadas a isso, em que desde nova ela tem que trabalhar, a mãe dela também necessita de cuidados psicológicos, a mãe tem bipolaridade, então é muito difícil, assim, ela ter pessoas com quem contar. Então é meio que ela por ela e a família por ela. E, assim, desde muito nova ela tá vinculada a essa questão do sacrifício. Sacrificar o brincar, por exemplo, para poder trabalhar. Sacrificar relacionamentos para poder sustentar a família. Então, tá sempre muito nessa mesma lógica, né? Até que, em dado momento, ela tem uma oportunidade de trabalhar em um outro local para sustentar mesmo a família dela e a irmã mais nova. Ela, inclusive, traz isso, né? Que a irmã mais nova dela é o amor da vida dela, assim, e ela quer que a irmã tenha oportunidades que ela não teve. Ela não conseguiu fazer uma faculdade, que era uma coisa que ela queria, então ela quer dar essa oportunidade para a irmã mais nova. E, assim, a vida dela meio que gira em torno disso, assim, dessa dificuldade, e é até uma questão que ela traz do governo, políticas públicas, que eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar, ainda mais depois desse grande desmonte que aconteceu em todas as políticas públicas, Saúde seja mental, de inclusive. saúde, educação, segurança. Outro dia você também estava em São Paulo, né? Mas outro dia eu estava em São Paulo, assim, lá tá assustador em relação a isso, assim. A gente vive, acho que em Brasília, num lugar que ainda é um pouco privilegiado, Sim. né? Que a gente não vê tanto essa desigualdade, a gente não tá vendo isso acontecendo. Mas eu acho que é importante a gente se atentar às notícias. A gente tá vendo também a quantidade de casos quanto a escolas, né? Quanto às crianças. E isso é uma pauta importantíssima da gente pensar em coletivo. É uma responsabilidade nossa. O que a gente está podendo e está fazendo em relação a tudo isso? Né? A gente tá, e aí a gente teve uma responsabilidade coletiva em relação às últimas eleições, mas não acaba. Sim. E é saber o que a gente
pode cobrar mesmo enquanto cidadãos, porque, claro, né, políticas públicas impactam todo, mas ainda assim existem pessoas que são mais impactadas por isso. É a famosa Que equidade. Exato. E assim, ela traz muito isso, assim, que durante um governo anterior aí, ela não pôde contar muito com essas políticas públicas. O governo negligencia muito as pessoas em vulnerabilidade, a questões que são atravessadas por questões sociais mesmo. Então, assim, ela estava completamente desamparada, né? Desamparada mesmo de recursos, de segurança e tal. Sim. E a vida dela permeou muito a questão do trabalho. E ela se angustia muito com isso. E eu acho que é válido a gente também dizer quais são as consequências disso. É que nem a gente tá falando, aqui em Brasília, a gente não vê, a gente não sente. Sim. Mas tem muita gente que está sentindo na pele, está Sim. vivendo isso. E digo mais, muitas mortes aconteceram também. Muitas perdas de pessoas. E eu acho que a gente precisa dizer que questionar quem são essas pessoas. Porque não é só número, gente. A gente tem que entender quem são essas pessoas. Sim. E a gente vai provavelmente perceber que existem muitas coisas em comuns entre essas pessoas e que eu acho que envolve muito essa história que a gente está trazendo. Sim. E parar de romantizar também esse lugar da guerreira, Com né? certeza. Porque isso é muito trazido, assim, em várias esferas. Você é uma guerreira, Mulher Maravilha, tananã. A mulher que trabalha em espaço, principalmente em funções de trabalho doméstico mesmo, volta para casa, tem que fazer o trabalho doméstico da sua própria casa, Sim. né? E tantas outras funções. E isso tudo a gente tem que concordar que na situação que a gente tá, com o transporte público, por exemplo, que é mais uma das coisas que a gente tem que se preocupar, tudo isso vai pesando. Essa responsabilidade. E a minha próxima geração, que é o caso da Catarina, que está se preocupando com a geração da irmã dela, Sim. também se torna um outro fator. Então, a gente precisa dizer principalmente como nós, mulheres, somos afetadas, mas aí vem a intersecção. A interseccionalidade a gente tem que fazer. A gente não pode olhar só para um lugar, a gente tem que olhar para gênero, a gente tem que olhar para raça, a gente tem que olhar para a classe social, que é o foco de hoje, Sim. a gente tem que olhar para a orientação sexual, para a deficiência, se há ou não. Então, tudo isso é importante. Sim. E assim, esse sacrifício, né? Ela traz muito isso, tanto que a vida dela é um eterno sacrifício. Sim. E quantas vezes a nossa vida não é assim, né? Enquanto a gente trazendo essa pauta do gênero, o quanto que a gente não se sacrifica, assim, pelos outros. E é bem isso que você trouxe, Bia. O nosso lugar é muito de sacrifício, enquanto que muitas vezes de homens, por exemplo, é esse lugar do herói, ele salva, né? É um lugar são lugares muito diferentes. Muito diferentes. É o batalhador, o trabalhador. Sim, exato. E o nosso é muito colocado dessa forma de romantização mesmo, né? Então, esse sacrifício meio que permeia a vida dela toda. E hoje ainda permeia no próprio trabalho. O trabalho dela é extremamente extenuante. Sim. E assim, é uma realidade muito comum de muitas pessoas. A gente olha assim pra diferentes lugares e vê o quanto que isso ocorre. De ter, sei lá, uma tripla jornada, de ser a mulher que trabalha, a mulher que cuida, a mulher que se sacrifica, a mulher que Sim. pega transporte público, que faz isso, que faz aquilo. E assim... Sabe o que me dói mais? Esse discurso de meritocracia. Ai, mas gente, é só você fazer isso, é só você fazer aquilo. Aí tem agora também a nova geração com esse papo do TikTok, começa a estudar 4h30 da manhã, aí vem pra escola, aí depois eu vou fazer meu vôlei, aí depois eu vou fazer não sei o quê. Aí eu vou dormir 1 da manhã. Você dorme 3 horas por dia, menina? É muito glamourizado. Sim. Eu estou fazendo tudo o que eu posso para eu chegar naquele lugar. Gente... Aquela garota. Vamos voltar para a realidade em relação a isso, por exemplo, da Catarina. Ela tá fazendo mais do que ela pode. E não é, e eu vejo muitas mulheres, eu atendo muitas mulheres que falam, eu não sei, parece que eu tô olhando, não tem mais caminho. Eu faço, mas nunca vai ser suficiente. Porque ainda vão ter pessoas que vão se beneficiar mais do que eu. Sim. E ela traz isso, assim, que, assim, embora atualmente não seja uma realidade possível para ela quanto à faculdade, mas ela ainda existe esse desejo. E existem pessoas, assim, do meio, assim, pra ela, que ela fica, cara, mas a pessoa consegue, tipo assim, consegue ir pra faculdade, consegue... E aí você para e pensa, assim, né, muitas vezes, cara, mas olha só, a realidade como é diferente, né? Aquela pessoa muitas vezes não pega um transporte público que
putz, já faz muita diferença Faz. no dia dela. Tipo assim, ela passa 2 horas em um ônibus, enquanto a pessoa pega o carro ali e chega, sei lá, 10 minutos. Então, tipo, é muito, muito diferente. E é olhar com acolhimento mesmo pra nossa Sim. história, entender que cada realidade é uma. E é Sim. singular. Sim, sim. Mas eu acho que uma coisa que a gente também precisa falar, Mari, é que nessa história que a gente tá tentando traduzir para a vida real, né? Uma coisa que me pega muito é que tem muitas dessas questões que a gente tá problematizando, a gente tá questionando, mas aí sempre eles colocam mesmo a mulher protagonista da história com uma vida romântica, que a gente pode viver. A gente pode viver um romancezinho? Pode viver um romancezinho. A gente pode escolher o amor? Pode escolher o amor. Mas aí tem momentos que o foco vai pra isso, né? Sim. Como que é pra ti perceber essa história dessa Sim. forma? Eu também, eu concordo, Bia. Eu acho que se perde aquela questão que é política, que a gente Sim. pode ver que existe uma questão As política, críticas, né? tal. Crítica política. E vai pra esse lugar de romance. Eu entendo, até certo ponto, porque é isso, essa mulher que é guerreira, batalhadora, ela não quer dizer que ela também precisa não ter um amor, não ter uma vida relacional, Sim. romance, etc. Porém, me vem umas problemáticas da forma como é construída essas relações. E pra ti? Sim, concordo total. Eu acho interessante porque nessa história especificamente tem essa questão do trio ali. E quando tem esse trio, é incrível tanto que é esse lugar de tipo assim, quem tem a posse? Quem pode mais? Quem não sei o quê? Quem é que Ela tem... que é tão incrível, fodona, vira posse. De homem. Sim. É verdade. Isso é verdade. E nessa história acho que tem muito isso, assim, porque ela brilha, assim, né? Ela. Ela brilha, assim, muito. E aí é mais colocada como esse lugar, né? Muito objetal, muitas vezes. Então, Sim. Isso é uma coisa que eu vejo se repetir nas histórias quando são 3 pessoas, né? E sabe o que eu percebi também bastante agora quando você ia falando, eu tô lembrando da história? É que toda vez que ela vai tomando mais voz do sindicato, vai? Sim. Ela teve um sindicato aí. Sim. Ela foi tomando mais voz. Tinha um cuidado muito grande também com ela em relação à beleza. Sim. A estética. A estética dela tinha que estar linda, ela tinha que estar perfeita, maravilhosa. Quanto mais ela aparecia, quanto mais ela brilhava, e todo esse lugar era romantizado, quanto ela era batalhadora e etc. Ela tinha que estar muito bela. Ao mesmo tempo, ela tinha que estar com alguém. Porque isso também era muito importante pra ela. Ou seja, a gente vê que toda uma história dela que não é pra ser romantizada, gente. Que é de realmente da identidade dela. Ela é uma mulher de identidade, diferente da última história que a gente contou. Sim. Ela é uma mulher que dá pra ver que criaram uma identidade pra ela. Só que aí foram colocando várias coisas assim no meio, assim. Mas tem a beleza, hein? Cuidado. Mas tem um romance. Sempre tinha algo a mais pra essa mulher performar. Nunca tava suficiente. E gira muito em torno disso, né? O amor, o cuidado e a estética parece que são os pontos principais, assim, sempre das nossas histórias, né? Permeia tudo em torno disso. Então, tipo, é o sacrifício, o tanto que ela é empoderada porque ela se sacrifica, o tanto que ela é incrível porque ela tem um amor. E se não tiver esse amor, a história dela fica meio vazia. Exato. E se não for belíssima, ela não pode perder essa beleza, porque a beleza é o que dá valor. E tudo isso é, de novo, sacrifício. Acho que essa é a palavra muito certa. Sim. Talvez seja esse o nome da história. A mulher que se sacrifica. Sim. Sabe por quê? Porque ela tem que se sacrificar pela família dela. Ela tem que se sacrificar pelas relações dela. Então, escolha entre... E é um lugar que é muito emocional. A mulher é muito emotiva, os caras... Nossa, a gente é razão. A gente... Não, Catarina, vá por esse caminho. A gente é muito razão. A Catarina é incrível. Tipo assim, ela não precisa disso. Aí ela se sacrifica até beleza. Nossa, é muito cansativo ficar tão bela assim. A gente tem que se sacrificar em todas as áreas da nossa vida. E se não houver sacrifício, se não houver dor... a nossa história ela não é validada demais. Exato. E volto a dizer, nunca é suficiente pra ela. Nunca foi suficiente. Essa mulher fez acontecer. E eu acho que... mas sempre tinha alguém que falava assim, mais ou menos, né? Sempre tinha alguém ali pra desvalidar, pra apontar, pra questionar tudo que ela fez. Toda a história dela. Total, é assim... Ela tem que se provar. Toda hora. Toda hora ela tem que estar se provando, assim. Pra ela conseguir as coisas, tem que ter essas provas, esses desafios, esses obstáculos. Tudo ela tem que estar ali, sabe? Mostrando. Deixa eu mostrar o meu valor. Enfim, colocar ali, tipo, olha como eu sou incrível. Porque senão...
Fica E ali agora, eu pensando como eu li esses livros, tá? Só deixa eu te dizer. Eu fiquei pensando o quanto que eu tava torcendo pra esses homens, porque eu era adolescente, gente. Esses homens, eu ficava assim, ai, por favor, tomara que eles salvem ela, porque essa tadinha dela. Ela não aguenta mais, alguém salva essa menina. E, Sim. gente, por que esses caras tinham que salvar ela, né? Tô pensando agora. Sim. Sim, ela podia ter uma rede de apoio muito legal, podia. Sim. Mas eu torcia para os dois homens salvarem ela. Sim, tem que ser os homens, né? Interessante, interessante. Então é isso. Será? Será que pegaram? Eu vou colocar agora o Marcos, porque ele até então não tinha entendido, gente. Apesar que a Mari deu várias dicas, não é mesmo? Desculpa, Ela gente. soltou o nome de todos os principais e ele não tinha entendido até então. Vamos ver se agora ele entendeu. Ele pegou. E aí, Marcos, quem estamos falando? Ficou fácil agora, eu acho. Quem? Estão falando de Jogos Vorazes. Muito bem. Arrasou, Marcos. Din, acertou. Então, pra quem estava confusa... Sim. Apesar que esse final ficou bem claro agora, né? Sim. Ficou claro ou não, Marcos? Eu acho que ele só pegou porque você falou Pita. Ai, É porque o nome é muito específico. Isso É. porque você já tinha falado Katniss. eu tinha falado mesmo. Ai, gente, eu sempre Aí depois tu esqueço falou da- assim, ele jogou o pão pra ela. Aí É, Aí ele mas- falou, será que é o Pita ou... Corta isso. Ou faz um pi. Mas eu acho que, falando sério agora, essa história foi muito importante pra gente pensar. Marcou muito minha história. Gente, eu lia cada coisa, eu ficava tossendo. E quando a gente tava conversando, eu lembrei da minha adolescente. Ai, focava muito no romance, cara. Sim. Que ódio. Agora fiquei muito chateada comigo, da infância, assim. Mona, Mas era você adolescente, Bia? Outros pensamentos? será Outro que eu, momento. adulta, não iria pra esse lado também? Aí que tá, né? Porque, querendo ou não, é isso. A gente é muito subjetivada pra isso. Sim. Pra torcer pra isso. Hoje em dia, eu com meus doramas. É. Né? Então, assim, a gente é subjetivada pra gostar disso. E eu acho que vale entender novamente. A gente não quer dizer que a Katniss não merecia um amor, não merecia essas relações. Pô, que bom Não que ela merecia escolheu. cuidado, né? Merecia o cuidado. A gente merece o cuidado, a gente merece o amor. E a gente precisa de pessoas que realmente façam isso por nós. Sim. Relações de reciprocidade. Sim. Ponto a nossa história... Acho que esse é o ponto da história dela. Sacrifício. Sim. Ser reduzida a um sacrifício. Acho que é isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Mas tirando isso, essa mulher é incrível. Eu adoro Katniss. Muito empoderada, de vermelho. É, eu acho que ela marcou uma coisa muito, muito importante, assim, nessa fase, assim. Sim. Porque, tipo, foi uma das primeiras que eu me lembro que, de fato, tinha uma personalidade muito, assim, muito Sim. única. E ainda, tipo, ela era protagonista, pelo menos no começo não era sobre romance, Não. era uma coisa mais guerra mesmo, então, tipo... E sabe o que eu achei legal? É isso. Era uma fase que a gente tinha acabado de sair de Crepúsculo, eu Sim, acho. Que foi o foi. filme passado. Foi. A gente tinha acabado de sair daquilo assim, nossa, aquela menina, a Bella, um pouco... Sim, E todo mundo falando, tá, mas o que a Bella tem? O que a Bella acontece? Sim. Ai, vamos ser protegidas pelo lobo ou pelo pelo vampiro? E dessa vez teve um triângulo amoroso novamente. Aham, sim. Pô, e de escolha, né? Esses caras, quem tá competindo e etc. Mas dessa vez ela vinha com uma personalidade, assim, muito dela. marcante, né? Muito marcante. Muito dela. Então, acho que foi interessante também. Mas, de novo, infelizmente retrata uma realidade que a gente viveu. Olha aí, Katniss muito atual. Sim, é muito atual mesmo. Assim, eu acho um clássico. Ah, Eu acho vai um virar, clássico vai virar. muito atual, porque é isso, né? Ela traz... Por mais que tenha a questão do romance e tal, mas ela traz uma personalidade muito única, assim. Traz. E é um livro infanto-juvenil, mas extremamente crítico e Muito. extremamente politizado. Eu acho que isso é muito interessante da forma como a narrativa foi E construída. de uma forma bem fantasiosa, Exato. né? E se a gente for ver aqui aquela parte lá... Como que era a parte central, gente? Aquela parte do povo rico? Ah, sei. Eu não lembro o nome. E eles, Sério, assim, né? com aquelas roupas super exóticas e Aham. diferentes. E a Capital. A capital, isso. Nossa, e assim, os distritos totalmente, assim, abandonados. Sim, Eles foram... E é o que acontece hoje em dia. sim. Muitos espaços abandonados. Negligenciados, assim, ao extremo. Sim. E é isso, assim, é a realidade trazendo pro Brasil é o que acontece, né? Tá acontecendo muito. E a gente tá tentando, né, pouco a pouco, lutar contra isso. É difícil. O que podemos falar vamos fazer nossa parte. E eu acho que sabe o que a gente pode falar também, Mari? Divulgar um serviço nosso, que eu acho que é uma coisa social que a gente vem fazendo, que pode contribuir, se você está aqui ouvindo, faz sentido pra ti, né?
que é o acolhimento. Você quer explicar um pouquinho, Mari? Explico. Então, gente, dentro da empresa tem esse projeto, o projeto de acolhimento, em que eu e as meninas, a gente faz um primeiro atendimento, né? Que pra gente entender as demandas, entender o que você tá procurando, o que você tá buscando com a psicoterapia. É um serviço mesmo de saúde mental, com valor simbólico, e a partir disso a gente encaminha para outros psis, né? A partir desse primeiro atendimento, encaminha para outros psis que a gente entenda que faça sentido para você. E aí tem um valor social, Sim. tem um valor completo, a depender da tua situação. Eu acho que foi uma forma da gente conseguir, né, fazer esse primeiro contato e contribuir. É isso. É um valor social, é um valor simbólico de R$5. Sim. Só para realmente marcar esse quase que um compromisso, Exato. né? E que a gente possa contribuir dessa maneira. Mas esperamos que vocês... se vocês quiserem contar também alguma história de alguma coisa que vocês estão fazendo, Sim. acho que pode ser legal pra gente compartilhar aqui. Sim, disseminar mesmo esses lugares, porque é importante, né? A gente vê tanto negligência acontecendo, tanto descaso mesmo. Então, esses serviços são muito importantes. Sim. Contem pra gente, então, se vocês têm alguma companhia, se vocês têm alguma comunidade, a gente vai querer saber. E, se vocês quiserem, mandem também outras histórias no nosso Instagram e TikTok, pod.mulherdevoz, ou nosso e-mail mv.mulherdevoz@gmail.com. E se você chegou até aqui, faz o quê, Mari? Gente, segue, ativa o sininho, coloca notificação, curte, compartilha, tudo. Tudo, faz tudo mesmo. A gente tá esperando que vocês curtam, compartilhem. Sim. Tá se fazendo muito sentido pra gente estar aqui. Esperamos que pra vocês também. Obrigada por todo o apoio. É isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau. There's no shit